Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos entender um pouquinho como que funciona aqui para vocês fazerem a elaboração do painel da disciplina lá Projetos e Práticas de Ação Pedagógica. Tá? Então, a partir do terceiro semestre, os alunos do curso de Pedagogia têm essa disciplina, são projetos que precisam ser desenvolvidos aí no decorrer do semestre, e nesse projeto é solicitado que vocês façam um painel. E esse painel ele é trabalhado, ele é todo desenvolvido no programa Microsoft PowerPoint. Então, aqui nesse vídeo, o objetivo não é explicar o projeto. Para isso, vocês têm o local aqui, inclusive eu estou no ambiente, eu estou aqui na disciplina, ó, Projetos e Práticas de Ação Pedagógica. Dentro dessa disciplina, vocês têm a opção lá do manual, que eu já estou com ele aberto ali no ponto que eu preciso, que é a parte da formatação, que eu vou mostrar para vocês, mas é fundamental que seja feito, né, toda a leitura aqui desse manual para entender, e tem toda a parte das videoaulas, as atividades aqui da disciplina em geral, que explica para vocês o que é o projeto. Então, o objetivo desse vídeo aqui não é explicar o projeto, e sim como que vocês fazem para poder montar a partir do momento que você já definiu o tema, que você já está com o seu grupo formado, você vai estruturar esse trabalho para você poder entregar, então, essa primeira parte aí que é o painel. Então, como que nós vamos fazer isso? Eu já estou com um pronto aqui para poder mostrar para vocês, ó. Tá? Então, nós vamos estruturar, eu não vou fazer ele inteiro, porque senão o vídeo fica muito extenso, mas nós fazemos, no caso, se nós fizermos aqui as duas primeiras páginas, as três primeiras, o restante é exatamente da mesma forma. Então, nós temos aqui uma apresentação em PowerPoint, que é o que deve ser feito para esse painel. Então, cada slide, né, tem uma especificidade lá, um item que vocês precisam colocar. Então, tem o primeiro lá que é com o título, aí o segundo que é com o tema, depois já tem a parte lá de público-alvo. Esse aqui é realmente a reprodução da explicação que vocês têm lá no manual. Eu estou com o manual, no manual não, no slide lá das aulas, tá? Então, entre uma das aulas que vocês têm lá, nas unidades 1, 2 e 3, tem essa parte aqui onde a professora que está explicando o que é o projeto e como deve ser desenvolvido, ele tem esse exemplo aqui para vocês terem uma noção de como deve ser feito. Então, lá é especificado, a slide 1, título do projeto, né, identificação do grupo, enfim, aqui eu não coloquei nome de grupo nenhum, mas aí vocês vão colocar na partezinha de baixo aqui o nome do grupo, o RA e todas as especificações certinhas, tá? Então, no caso aqui, o que nós vamos estar trabalhando, o que eu vou mostrar para vocês, é como digitar isso aqui lá no PowerPoint, como colocar uma figura no PowerPoint, como colocar essa parte aqui da fonte, né, logo abaixo ali da figura, como buscar, né, essa figura lá no Google, como pesquisar ela para poder estar aplicando ali. Então, é isso que nós vamos estar trabalhando. Eu não vou ficar digitando os textos aqui para também não ficar muito extenso. Então, eu vou fazer a parte de copiando aqui desse slide que já está feito, né, já está digitado, e eu vou colar na parte que eu vou estruturar com vocês. Já estou com o meu programa aberto, já deixei ele organizadinho aqui para a gente poder trabalhar. Toda vez quando você inicia o PowerPoint, ele já vem com essa tela inicial. Então, isso aqui é o que a gente chama de uma lâmina, um slide, uma tela, né? Então, aqui, cada parte daquela que é colocada lá, slide 1, slide 2, é uma imagem dessa daqui, é uma página, né? Seria uma página dessa daqui, tá? Então, no caso, igual nessa primeira parte, o que eu tenho que escrever aqui é o meu título, que é o Contação de História, né? Igual eu falei para vocês, a gente vai reproduzir esse daqui, ó. Então, o título é Contação de Histórias. Título do projeto, Contação de Histórias. Então, como que eu vou colocar isso aqui dentro do PowerPoint a partir do momento que eu abri ele lá e comecei com um slide vazio, um slide em branco. Clique para adicionar um título. Então, eu vou clicar aqui dentro e eu vou digitar lá, título do projeto. Dois pontos, e vou escrever o título, Contação de História. Esse é o meu título. Vocês vão ter lá a especificidade de como colocar isso aqui, fonte e tudo mais no manual. Eu vou fazer depois com vocês aqui na minha formatação, a gente vai deixar ele prontinho, mas nesse primeiro momento eu vou só fazer a parte de digitar ele aqui, tá? Até porque nós vamos escolher um tema depois para aplicar no fundo, para só então eu fazer a formatação da letra, porque ele modifica um pouquinho. Então, eu digitei aqui o meu título, esse aqui já está ok. Se eu tiver um subtítulo, se eu for utilizar aqui para alguma outra situação, eu posso usar esse título aqui embaixo. Então, lá pede nome dos alunos e pede o RA. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, Andréia Barreto, por exemplo, e na frente o RA, sei lá, 0523697, por exemplo, tá? Seria esse o meu RA. E se eu tiver outras pessoas aqui no grupo, então eu tenho lá Maria
Joana da Silva. Gente, isso aqui é só ilustração, tá? Então, caso exista uma Maria Joana da Silva de verdade, é só meramente ilustrativa aqui para vocês verem como que coloca, tá bom? Então, vou inventar aqui o dela, já é 1987256. No caso aqui, vocês vão fazer nesse espaço a digitação dos integrantes do grupo que vai estar elaborando esse projeto, que vai estar fazendo esse projeto junto. Se for um aluno só, vai colocar o nome e o RA apenas de um aluno. Essas caixas de texto que aparecem aqui, elas são, eu consigo moldar elas. Então, eu posso, por exemplo, fechar ela um pouquinho mais, eu posso vir aqui e fechar ela mais para o lado aqui um pouquinho, eu posso trabalhar aqui, fazer essa alteração, mudando ele mais fechadinho, eu posso clicar, eu posso reposicionar, então, né, eu não quero ele nessa parte, mais no canto, mais para a direita, mais para a esquerda, eu posso fazer isso sem problema. Aqui em cima eu tenho o grupo de alinhamentos, então, todo o texto, todo o trabalho acadêmico aqui, ele vai ser justificado. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou fazer o alinhamento justificado, pode ver que já ficou alinhado ali do lado esquerdo, os dois nomes. Eu não preciso selecionar assim o texto, ó, clicando e arrastando. Posso fazer isso, mas eu não preciso. Se eu clicar na borda, onde eu tenho essa caixa de texto, ó, é só eu clicar na bordinha aqui com essa flechinha com 4 pontas, que ela vai ficar uma linha reta, significa que isso aqui está selecionado. Então, lá depois aqui nessa parte da formatação, ó, vou colocar aqui para vocês visualizarem, tem o tamanho da fonte, o tipo da fonte, para os títulos, né? E tem para os textos ali de uma forma geral, que é Arial 24 e os títulos é Arial 32. Então, no caso aqui, igual eu falei, eu não vou fazer essa formatação agora, mas aí para fazer a formatação, para fazer a alteração, é a mesma coisa. Eu vou manter essa bordinha selecionada, eu vou lá, vou fazer a alteração lá, eu quero a fonte Arial, por exemplo, não está ali, vou selecionar ela aqui já, eu quero a fonte Arial, o tamanho já está o 24 e já está justificado. Tá? Então, já tem essa formataçãozinha feita. Só que, igual eu falei, eu vou deixar isso aqui para fazer depois, porque primeiro eu vou gerar um novo slide aqui com vocês e depois nós vamos escolher a apresentação ali, como que vai ficar o design desse slide, para depois fazer as alterações de texto, para ele não fazer a modificação, tá? Então, aqui eu tenho uma parte já digitada, já tenho aqui primeiro ponto organizado, daí agora eu quero colocar uma imagem. Eu vou só trazer isso aqui mais para cima um pouquinho. Deixar esse título mais ali. Eu quero colocar uma imagem nesse espaço aqui para o meu slide não ficar tão vazio, ou uma imagem aqui no meio, onde for mais interessante. Então, como que eu busco e colo uma imagem aqui dentro do PowerPoint? Se eu tiver no meu computador, se eu tiver uma foto, alguma coisa, eu vou inserir normal, igual eu insiro lá no Word, aí eu venho aqui no menu inserir, imagem, e eu vou buscar onde eu tenho essa imagem. Aqui no meu arquivo aqui eu tenho algumas imagens, então eu poderia pegar imagens daqui, ó, sem problema nenhum. E aí, claro, como fonte eu colocaria lá arquivo pessoal se fossem fotos que eu tirei. Não é o caso aqui, aqui são todos arquivos de internet, então nem vou usar esses daqui. Vou dar um cancelar. Aí eu quero pegar algo que tenha a ver com a imagem aqui. Então, eu quero pegar algo que tenha a ver com a contação de história, que é o exemplo aqui desse projeto, como se fosse o título do meu projeto. Então, eu vou lá na internet, eu já estou aqui com a página do Google aberta. Eu vou digitar, por exemplo, aqui, contação de histórias. Aí aqui eu vou pegar a opção de imagens, porque eu quero só as imagens, né? Eu quero achar uma imagem legal, uma imagem bacana para poder utilizar. Então, dentro das imagens, aí você vai passar, vai rolar a barrinha de rolagem, aí vai escolher a que você achar mais interessante, a que você gostar mais ali, né? Eu, no exemplo que eu tenho, aqui já está pronto, eu mostro para vocês com essa imagem aqui. Eu vou pegar uma outra imagem, até para a gente ver essa questão de colar lá a referência da imagem, tá? Eu vou clicar nessa daqui. Ela abre a imagem mais ali do lado, ó, ou dependendo eu estou usando aqui o Google Chrome, tá? Então, dependendo da versão, dependendo de onde vocês forem o navegador, ele vai abrir de forma diferente, mas não tem problema. Eu vou clicar com o botão secundário aqui para poder abrir esse menu e eu vou vir na opção copiar imagem. Eu vou voltar lá no PowerPoint e aqui simplesmente eu posso usar o atalho Ctrl+V para poder colar. Tá? O Ctrl+V, nesse caso aqui, ele é mais prático. Ele já vai colar essa imagem aqui. Eu vou clicar nessa imagem, eu posso arrastar ela para onde eu quiser. Eu posso clicar, movimentar, trazer ela mais para o ladinho,
tá? Igual eu falei, depois a gente vai formatar o título ali, então eu vou deixar ela mais ou menos aqui, tá? E agora, na sequência que eu copiei e colei isso aqui, eu já preciso voltar lá e pegar o link dessa imagem, porque é a referência. Toda imagem que vocês forem colocar em trabalhos acadêmicos, é obrigatório que vocês referenciem. Tem casos que às vezes aceita escrito assim, só imagem do Google. Se for o caso aqui do projeto, vocês podem se informar, inclusive lá com o orientador, né, com o professor orientador do trabalho, tem um chat que vocês podem estar perguntando isso, que é obrigatório, né, o aluno participar de um desses chats. Então, se você já for participar lá do primeiro, você pode estar questionando se essas imagens do Google, imagens que vocês pegam no Google, se aceita somente escrito imagem do Google. Se aceitar isso, tranquilo, é só digitar fonte e escrever na frente imagem do Google. Via de regra, não aceita, tá? Via de regra, você tem que pôr o endereço. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui em cima da imagem e aqui tá vendo a opção, ó, copiar endereço do link. Por isso que é importante você já fazer isso na hora que você copia a imagem. Trocou de imagem depois? Faz o processo de novo. Vou voltar lá e aí aqui na hora de colar tem um segredinho também. Se eu já der um Ctrl V direto, ele vai colar com aqueles risquinhos, vai ficar na cor azul e fica a formatação diferente do nosso trabalho. Então vou voltar aqui, eu estava lá no inserir, eu vou voltar em página inicial. Para colar somente o texto, eu vou clicar nessa opçãozinha que eu tenho aqui no cantinho esquerdo da minha página inicial e eu vou clicar nessa opção aqui chamada, ó, manter somente o texto. Vou dar um cliquezinho aqui, ele já vai colar. Tá vendo? Ó, ele colou aqui, ele já cria uma caixa de texto automática. O endereço é gigante, é assim mesmo. As imagens que são copiadas ali da internet normalmente vêm com um endereço bem grande, mas não tem problema. Aí nós vamos configurar isso daqui para o tamanho 10, porque é o tamanho normal, assim, para a gente trabalhar com fontes, né, de figuras, fontes de tabela, enfim, é a norma a gente trabalhar com tamanho 10, mesmo sendo aqui no PowerPoint não tem problema, a gente vai continuar mantendo esse mesmo padrão. Vou clicar aqui então no tamanho 10, ó, eu vou reduzir um pouco o tamanho desse quadro para ficar somente abaixo aqui da minha figura, né, no tamanho que tiver a minha figura ali, se a figura tiver um pouquinho maior, um pouquinho menor, e eu vou clicar aqui dentro, eu vou acrescentar a palavra fonte, 2 pontos. Eu não vou, opa, ficou fontar. Fonte, 2 pontos. Eu não vou dar espaço, porque olha, se eu der espaço, o que acontece? Ele joga para a linha de baixo, porque está tudo emendado aqui, então eu vou deixar juntinho ali, ó, fonte, tamanho 10, e aí se eu precisar, ou no caso do professor que vai estar fazendo a correção, se ele quiser averiguar se essa imagem está nessa fonte aqui mesmo, ó, se eu copiar esse trecho aqui, vou dar um Ctrl C para copiar. Se eu for lá na internet, vou abrir uma nova guia aqui, jogar aqui em cima, ó, no navegador e der um Enter, ele tem que abrir essa imagem que eu acabei de copiar ali, a imagem que eu acabei de gerar. A minha é uma imagem de uma página aqui e tal, mas ó, ele já abriu direto ali naquela imagem onde consta, né, aquela imagem que eu copiei, tá bom? Por isso que é importante ter a fonte, ter o local ali de onde você pegou, de onde você colocou essa imagem. Se for uma foto que você tirou e você for utilizar, igual eu falei, do seu arquivo pessoal, pode colocar como fonte o próprio autor, tá? Que daí não tem problema nenhum. Agora, se for da internet, eu tenho duas opções. Ou eu coloco imagem do Google, se for permitido para quem vai ser entregue o trabalho aí, se aceitar, eu posso pôr imagem do Google, e se não, o mais correto é eu realmente colocar aqui exatamente do jeito que eu copiei lá, já pedi para copiar o link da imagem, que daí já fica certinho, tá bom? Agora, o próximo passo é eu colocar, eu estou ainda no primeiro slide, eu estou estruturando ele, mas já é interessante eu colocar o design desse slide, que é a cor que ele vai ter de plano de fundo, se vai ter uma cor de plano de fundo, porque não é obrigatório, né, eu colocar, mas aqui eu vou aplicar com vocês só para vocês visualizarem, e aí quando vocês estiverem fazendo, fica opcional, deixar branquinho mesmo ou aplicar uma cor, tá bom? Então eu vou trocar aqui, ó, eu estou na página inicial, eu vou vir na opção chamada Design. Dentro do design, eu tenho aqui as opções de temas. Ah, eu posso pegar um tema lá na internet? Pode, se você souber trabalhar com essa parte aí de baixar tema e deixar aqui tudo sem problema nenhum, tá bom? Aqui nós estamos falando, é igual eu falei, é uma parte bem básica para você montar aqui, para quem não sabe usar o PowerPoint, conseguir estruturar essa parte aí do painel e deixar ela pronta. Então aqui eu tenho algumas opções que conforme eu vou passando o mouse aqui, ó, ela vai me mostrando já como vai ficar.
Então é interessante, igual eu falei, já defini desde o primeiro slide, porque ele já vai criando nos próximos, e além dele criando já nos próximos slides, está vendo que o texto troca de cor? No caso aqui não tem problema eu deixar o texto colorido, porque como é uma apresentação de slide, né, não tem problema. Claro que na hora que você for fazer o projeto final lá, é obrigatório ser preto, mas no caso aqui, para o projeto não tem problema, né, para o painel 1 aí não tem problema, que é a primeira postagem. Então, quando eu faço isso aqui, ó, ele já vai trocando as cores. Então, eu vou observar qual que vai ficar mais interessante. Caso eu queira voltar para a cor preto depois, também não tem problema, que eu vou ter que fazer a formatação de letra, tamanho, né? Então, não tem problema também se eu quiser aplicar o preto. Eu vou clicar na setinha aqui para vocês verem que tem mais opções, ó. E cada um deles é só eu ir fazendo a parte de apontar aqui, que ele vai me mostrando lá como vai ficar. Eu vou colocar um que eu gosto bastante, eu acho ele bem discreto, fica interessante, não fica uma coisa assim, muito cheguei, né? E dá uma carinha ali de colorido para minha apresentação. Então, eu vou pegar esse aqui que tem um tom de verdinho. Não vou entrar em outros detalhes também, mas ó, aqui na frente tem, se eu quiser trocar para outras opções aqui de cores, até esse aqui eu vou ter que colocar rosa, só para ficar diferente, no outro eu deixei verdinho, eu vou colocar rosa só para ficar diferente. Tá vendo? Então eu tenho outras variações aqui na frente que eu posso utilizar também referente àquele tema que eu escolhi. Uma vez escolhido esse tema, agora eu vou dar continuidade, vou fazer a formatação agora do texto e eu vou dar continuidade gerando um novo slide. Eu vou voltar lá em página inicial. Então, aqui o meu título, contação de história, eu vou alinhar ele, porque ele não está alinhado, aqui ele é justificar, opa, vou alinhar ele à esquerda, vai ficar melhor. Vou alinhar ele aqui, eu vou colocar a fonte que é solicitada, que é a fonte Arial, e o tamanho que é solicitado, que é o tamanho 32 para os meus títulos. Lá não fala nada, mas eu vou colocar negrito, porque o título fica mais bonitinho em negrito. Eu posso abrir isso aqui, deixar ele assim, inteiro, que aqui no meu caso acho que vai ficar mais interessante, ou eu posso fazer ele mais fechadinho, tá? Trabalhar assim, ó. Igual eu falei, essa caixa de texto você pode organizar ela do jeito que você quiser, da forma que ficar melhor aí visualmente, né? Que você perceber que vai ficar mais apresentável aí o seu trabalho, ó. Então, eu vou organizar aqui o meu título. Eu vou reestruturar aqui, tá? Esses nomes eu vou deixar aqui mais embaixo um pouquinho. Já tá aqui, ó, no Arial, só que aqui é 24. Então, vamos colocar aqui o Arial 24. Esse eu vou colocar na corzinha preta, não gostei dele em cinza, vou deixar preto. Uma outra configuração que pede lá o espaçamento simples, ó. Então, eu vou clicar nesse botãozinho aqui sobre espaçamento e colocar o de 1,0. E aqui o alinhamento é o justificado. Essa figura, ó, eu vou querer ela aqui no centro. Eu quero ela bem maior. Aumentar aqui bastante o tamanho dela. Esse aqui eu vou deixar mais aqui embaixo um pouquinho. Esse aqui eu vou deixar aqui e esse eu vou trabalhar mais ali em cima no centro. Aí, claro, é igual eu tô falando, aqui é um exemplo para que vocês tenham uma base de como desenvolver o de vocês e perceber que você pode mudar ela a qualquer momento. Eu vou deixar assim. Então, esse aqui seria o meu título, né? Seria a minha capa, aqui seria a apresentação aqui do meu primeiro slide, né, de apresentação, tá? Agora eu preciso fazer o slide 2. Então, no meu slide 2, vamos voltar aqui na parte dos slides, né? Então, o slide 1 seria aqui o título. Agora, eu vou fazer o slide 2, que é todo esse texto aqui. Então, eu tenho lá o tema, a situação, problema e a justificativa. Então, tudo isso daqui vai no meu slide 2. Então, eu vou gerar esse novo slide e vou trabalhar com aquele texto lá, tá bom? Então, para inserir um novo slide, eu tenho que estar aqui, ó, em página inicial. E eu tenho já a opção direta aqui, ó, novo slide. Eu vou dar um clique em cima de onde está escrito. Se eu clicar na seta aqui também tem várias outras opções, mas não tem essa necessidade. Eu vou vir direto aqui, ó, em novo slide. Ele já gera um novo slide, olha, igual eu falei para vocês, que interessante, ó. Já vem com toda a formatação, então aqui eu já vou escrever o meu texto sabendo como ele vai ficar com esse tema. Claro que se no final do trabalho aqui eu não gostar do tema e eu resolver mudar, talvez eu tenha que fazer novos ajustes aí no meu texto. Em relação à cor, de novo, em relação ao posicionamento, porque ele acaba alterando, mas aqui pelo menos eu já tenho uma base de como ele vai ficar. Então, aqui ele fala, ó, clique para adicionar um título e clique para adicionar o texto. Eu vou voltar lá, igual eu falei para vocês, eu não vou copiar, porque se eu for ficar digitando, eu tenho isso aqui impresso aqui, mas se eu for ficar digitando, vai levar muito tempo. Então, o objetivo é que fique um vídeo não tão extenso, já vai ficar um pouco, porque é bastante detalhe, mas não tão extenso, e vocês já sabem que é igual eu fiz no primeiro lá, é só clicar e digitar. Então, eu vou copiar o que está aqui, ó, eu vou selecionar. Eu vou dar um Ctrl+C aqui para mim copiar, eu vou voltar lá e eu vou colar ele aqui. Aí eu vou só ajustar, ó.
Tema, situação, problema. Vou pôr aqui as primeiras letras em maiúsculo, né, para ficar mais bonitinho. E aí eu já tenho aqui o meu título digitado, já organizado ali. Então, eu já posso fazer isso aqui, ó. Selecionei a bordinha dele, eu já vou vir, já vou colocar a fonte Arial e eu já vou colocar o tamanho que é solicitado para os títulos, que é 32. Igual eu falei, não fala nada de negrito, mas eu aqui vou destacar todos os meus títulos em negrito. Essa caixa de texto, de novo, ó, posso ajustar ela e vou deixar posicionado aqui, então, o meu tema, né? Aliás, o meu título. E agora eu vou descrever aqui o que é o meu tema. Eu vou repetir a palavra tema igual tá aqui e vou copiar esse texto lá. Vou clicar aqui na frente, ó. Observem que tem umas figurinhas aqui, nós não vamos utilizar essas figurinhas, isso aqui é para a gente inserir tabela, inserir gráfico aqui dentro do PowerPoint, mas a gente não vai utilizar ele. Uma vez que eu não utilizei, ele já desaparece automático. Quer ver? Ó, quando eu colar ou quando eu escrever o meu texto, ele já vai desaparecer ele de forma automática. Então, aqui eu tenho o meu tema, eu vou dar 2 Enter, vou colocar minha situação problema. Eu só não estou digitando, mas o jeito que vocês vão fazer é exatamente o mesmo, só que digitando, tá? Então, eu vou dar 2 Enter aqui de novo para ficar mais separadinho e vou colocar aqui a minha justificativa, que são os 3 itens que tem que conter nesse segundo slide. Então, eu tenho que ter aqui meu tema, a minha situação problema e a minha justificativa. Então, tá aqui o meu tema, situação problema e justificativa. Mesma coisa, eu vou selecionar, vou colocar a fonte Arial, vou colocar o tamanho 24, que é o que pede lá, vou justificar e vou colocar o espaçamento simples. Aqui já estava, né? Já ficou simples ali. E aí aqui, se precisar, eu vou subir aqui um pouquinho, eu vou ajustar a largura aqui do meu quadro, que ficou menor. Então, eu vou reorganizar aqui depois que eu digitei o texto para ficar de uma forma visual mais interessante, ó. Nesse slide, por exemplo, não cabe uma figura. Se eu for colocar a figura aqui, vai ficar bem estranho, né? Vai ficar em cima ali do meu design, tá? Então, vai ficar estranho. Aqui não caberia eu colocar uma figura. Mas, se eu quiser, pode, tá ok? Meu slide 2 está pronto, eu vou para o slide 3. Como que eu faço meu slide 3? A mesma coisa, eu vou lá de novo, na opção novo slide, ó, ele vai gerar um novo slide. Dessa forma, eu iria fazendo toda a sequência. Igual eu falei para vocês, eu tenho um pronto aqui já, para ficar mais fácil, para ficar mais dinâmico aí no sentido de tempo. Aí eu tenho aqui o segundo slide, que é onde eu tenho o tema, o terceiro slide, que é onde eu fiz ali até esse slide com vocês, e depois é só na sequência, tá vendo? Eu tenho o percurso metodológico, eu tenho o recurso de cronograma, eu tenho depois aqui, produto final, eu tenho as referências, então eu tenho toda essa parte, depois que é só eu ir seguindo e fazendo a digitação ali até que ele fique completo, tá bom? Dentro aqui do canal nós temos uma parte onde explica exatamente para vocês essa questão de referências, como que funciona, como que coloca, onde que pega essas referências no livro, então vale a pena vocês darem uma olhadinha, que é no mesmo local onde tem essa questão aí da formatação do texto, né, tamanho, espaçamento e tudo mais, tá? Então, se tiver dúvida em como fazer isso, é interessante dar uma olhadinha lá. E no caso igual aqui, uma vez que eu terminei, tá pronto, eu fiz todos os itens, tá tudo ok, né, conferi lá, vai ser essa quantidade de slides que vocês vão ter, porque tem que seguir exatamente o que está sendo solicitado. Opa! Aqui. O que está sendo solicitado aqui, o que está sendo explicado lá pela professora, eu tenho o slide 1, que tem esse conteúdo, depois eu tenho o slide 2, o 3, o 4, o 5, o slide 6 e, por fim, o slide 7. Então, aqui no meu trabalho, eu tenho que ter, no máximo, 7 slides. Ó, tá vendo ali que eu tenho 7 slides. Ah, mas passou um pouquinho mais, eu tive um texto um pouquinho maior aqui nessa parte do percurso metodológico, então na parte do produto final. Faz um resumo dele, faz uma leitura melhor, uma reestruturação do texto, porque o objetivo aqui não é que você faça explique, né, ou toda a explicação. Aqui é um resumo, tá? Vamos entender que quando a gente trabalha com PowerPoint, quando você cria um painel aqui, que é o nome que eles colocaram, ou que a gente chama de uma apresentação de slide, é apenas um resumo do que você vai fazer no seu projeto. Então, guarda toda essa parte de texto maior para o desenvolvimento do seu projeto, que aí sim é a postagem 2 que vocês vão ter que fazer, é lá no Word, então esse eu não vou gravar vídeo aqui explicando, porque igual eu falei, já tem um videozinho do Word aí que explica sobre essa parte de trabalhos, então lá no Word aí sim, vocês vão fazer mais extenso, lá tem uma limitação máxima, né, o ideal máximo de 15 páginas, mas vocês podem dobrar a quantidade de
de texto que vai ter aqui, porque no caso do PowerPoint, do Word, tem um tamanho bem menor de letra, né, um tamanho bem menor de fonte, então lá sim vocês vão fazer bem esmiuçado, ali, bem detalhado essa parte do projeto. Aqui é o que a gente chama assim, seria um pré-projeto, então vocês vão encaminhar para o professor, ele vai fazer os apontamentos lá, né, que poderiam ser diferentes, e aí após esses apontamentos, quando vocês forem desenvolver o projeto final, vocês vão fazer já com essas correções que eles, né, sugeriram ali, com esses ajustes que foram sugeridos, e aí vocês vão fazer ele de uma forma bem maior, né, uma forma bem mais completa, vamos dizer assim. Então aqui, depois que eu concluir que está pronto, que eu tenho os meus 7 slides prontos, o que eu vou fazer? Eu vou lá, eu já salvei isso aqui em PowerPoint, tá? Então no caso já está aqui, ó, já está salvo. Eu vou clicar no salvar como só para mostrar. Eu tenho aqui uma pastinha, então já está lá o projeto Contação de História em PowerPoint, porque conforme eu fui digitando ele, eu fui salvando. Então, para salvar é só acessar lá, colocar numa pastinha que seja do seu hábito aí de salvar no seu computador. Um pouquinho, de seu hábito de salvar aí no seu computador. O nome, eles até sugerem o nome lá no projeto, no manual, você pode seguir aquele nome, ou pode colocar um nome que você se localize, que esse é o painel e que essa é a postagem 1, porque igual eu falei, depois tem a postagem 2, tá? Então aqui, ó, a apresentação do PowerPoint, ele tá no formato de slides. Porém, quando você finalizar, quando ele estiver todo prontinho, eu preciso salvar ele em PDF, porque a postagem, ela deve ser feita em PDF, lá no ambiente de vocês, que também tem bem passo a passo lá no manual, explicando como deve ser feito, mas a postagem final é em PDF. Então, quando estiver prontinho, você já concluiu aqui o seu trabalho, finalizou, você vai lá em arquivo, salvar como. Aí você vai lá na pasta na qual você salvou o seu trabalho, né, que você está se organizando ali, e você vai mudar aqui embaixo nessa opção onde está escrito tipo. Tá vendo, ó, tipo, a apresentação do PowerPoint. Eu vou clicar e eu vou alterar. Tem várias opções de formatos aqui, mas o que é solicitado é o PDF. Então eu vou clicar aqui nessa opção PDF. Uma vez que eu cliquei aqui em PDF, eu já tenho outros arquivos aqui dentro, inclusive é o slide, né, que eu estou utilizando aqui como base para desenvolver esse painel. Eu coloquei lá, eu vou manter o mesmo nome, é o Projeto Contação de História, é um nome que eu me localizo aqui, você vai colocar o que para você for melhor. E eu vou clicar, não preciso mudar mais nada, tá? Eu vou clicar aqui em salvar. Ele demorou uns segundinhos. Quando você já tem o programinha de abertura que abre PDF no teu computador, ele já abre para você visualizar como ficou. O meu aqui ele não vai abrir porque não tem instalado, tá? Mas já está pronto. Isso aqui já está lá na pasta. Eu tenho duas versões agora desse projeto. Eu tenho a versão dele em PowerPoint, que eu posso abrir aqui no programa e alterar a qualquer momento. E eu tenho essa versão em PDF, que é a versão final, tá? Eu só vou converter para PDF quando eu tiver de fato terminado, meu trabalho está prontinho, não vai ter mais nada de alteração. Eu vou lá e salvo ele em PDF. Finalizei, tá pronto, vou fazer a postagem dele lá no meu ambiente, tá bom?